E o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Olá, ouvintes do Pod História, eu sou a Beatriz e hoje vamos embarcar em uma jornada por um dos episódios mais marcantes do século XX, a crise e a desagregação da União Soviética. E eu sou a Mariana. Neste episódio especial, longo, detalhado e sem cortes, vamos analisar como um império que se apresentava como alternativa ao capitalismo, dono de armas nucleares de influência global, desmoronou em questão de poucos anos. E vamos levantar a grande questão. Quando a URSS caiu, o mundo entrou uma nova ordem mundial ou apenas trocou velhas tensões por novos desafios? Prepare-se, porque vamos trazer não só dados e análises, mas também curiosidades, discursos históricos de Gorbachev, Yeltsin e Bush, e até detalhes da vida cotidiana dos soviéticos no fim do regime. Para entender o colapso, precisamos voltar algumas décadas. A União Soviética nasceu em 1922, após a Revolução Russa e a Guerra Civil, durante 70 anos. Ela foi apresentada como a pátria do socialismo e do poder dos trabalhadores. Na Segunda Guerra Mundial, a URSS derrotou a Alemanha nazista e saiu do conflito como superpotência. Em 1945, o Exército Vermelho estava em Berlim. Esse triunfo deu prestígio enorme ao regime de Moscou. E na Guerra Fria, que começou logo em seguida, o mundo se dividiu em dois blocos, o capitalista, liderado pelos UEWA, e o socialista, liderado pelo URSS. Era uma competição total, econômica, militar, cultural e espacial. E por muito tempo, a URSS parecia estar vencendo em vários campos. Em 1957, lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço. Isso impressionava o mundo inteiro. Mas por baixo dessa fachada de potência, havia problemas sérios. A economia era planejada e centralizada. O Estado decidia o que produzir, enquanto produzir ia a preço de vender. Esse modelo funcionava bem para construir fábricas, tanques e foguetes, mas era ineficiente para suprir as necessidades cotidianas da população. Já nos anos de 1970, a União Soviética enfrentava estagnação econômica. O crescimento anual caiu para menos de 2%. Enquanto isso, os EUA e a Europa Ocidental avançavam com novas tecnologias, computadores eletrônicos e serviços modernos. A URSS tentava competir, mas investia quase tudo em armamentos. Estima-se que 25% do PIB fosse destinado à defesa. Para comparar, a UEWA gastava cerca de 6% do PIB. Esse desequilíbrio tinha um preço. Faltavam alimentos e bens de consumo. Famílias soviéticas passavam horas em filas para comprar carne, leite e pão. A piada popular era, no capitalismo, o homem explora o homem. No socialismo, é o contrário. Outra contradição era cultural. O regime prometia igualdade e justiça, mas havia privilégios claros. Os altos membros do Partido Comunista tinham acesso a lojas especiais, carros importados e casas luxuosas, enquanto o povo comum vivia em apartamentos apertados, chamados de
Acho que é isso. Acho que é. E havia um aspecto ainda mais profundo. O sistema político era fechado. Não havia eleições livres, nem liberdade de expressão. O partido controlava a imprensa, os sindicatos, os tribunais, tudo. E mesmo assim, muitos acreditavam no projeto soviético. Nos anos 70, a URSS ajudava movimentos revolucionários no mundo inteiro, de Cuba a Angola, do Vietnã ao Afeganistão. Mas essa expansão internacional também custava caro. E aí veio outro peso. A invasão do Afeganistão em 1979. Era para ser uma intervenção rápida, mas virou uma guerra de 10 anos, chamada de o Vietnã Soviético. Custou milhares de vidas e milhões de rublos. Portanto, quando chegamos à década de 1980, a União Soviética ainda era uma superpotência militar, mas por dentro estava fragilizada economicamente, socialmente e moralmente. Em 1985, Mikhail Gorbachev chega ao poder. Ele era diferente dos líderes anteriores, mais jovem, articulado e acreditava que a URSS só poderia sobreviver com reformas profundas. Gorbachev lançou duas palavras que entraram para a história: perestroika e glasnost. A perestroika era uma reconstrução econômica, uma tentativa de modernizar a economia socialista com elementos de mercado. Já a glasnost significava transparência. Era a abertura da sociedade, liberdade de expressão, de imprensa, de debate. Pela primeira vez em décadas, escritores, jornalistas e até cineastas puderam criticar o sistema sem medo de prisão imediata. E isso foi revolucionário. Jornais começaram a publicar denúncias sobre corrupção. Filmes proibidos foram exibidos. Livros como Arquipélago, Gulag, de Solzhenitsyn, circularam oficialmente. Mas essa abertura também trouxe problemas. O povo começou a questionar não só os erros atuais, mas todo o passado do regime. Os expurgos de Stalin, o Gulag, a repressão na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968. E aí, em 1986, veio Chernobyl. A explosão da usina nuclear foi um desastre ecológico e humano, mas também político. No início, as autoridades tentaram esconder, mas logo por causa de glasnost, a verdade veio à tona. Mais tarde, Gorbachev disse: Chernobyl foi talvez o começo da União Soviética. Enquanto isso, as repúblicas soviéticas começaram a se agitar. Estônia, Letônia, Lituânia exigiram autonomia. A Ucrânia e a Geórgia também pediram mais independência. E fora do bloco soviético, a Europa Oriental começou a se libertar. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. E, diferentemente do passado, a URSS não enviou tanques para impedir. Esse foi um divisor de águas. Pela primeira vez ficou claro que Moscou já não tinha força, nem vontade de controlar seus aliados. Dentro da URSS, os nacionalismos se intensificaram. Em março de 1990, a Lituânia declarou independência. Moscou até tentou reprimir, mas não conseguiu. Ao mesmo tempo, na Rússia, Boris Yeltsin crescia como liderança popular. Ele defendia reformas mais rápidas, mais radicais, e confrontava Gorbachev. Em agosto de 1991, um grupo de conservadores do partido e da KGB tentou um golpe. Gorbachev foi isolado em sua casa de férias na Crimeia. Tanques ocuparam Moscou. Mas o golpe fracassou. Multidões foram às ruas defender as liberdades recém-reconquistadas. Boris Yeltsin apareceu em frente do parlamento russo, subiu em um tanque e declarou: "Não temos medo. O povo deve defender as conquistas democráticas. A Rússia nunca mais voltará ao passado." Essa cena correu o mundo e transformou Yeltsin num novo herói. O golpe durou apenas 3 dias. Mas depois dele, Gorbachev perdeu completamente a autoridade. Quem mandava de fato era Yeltsin. Nos meses seguintes, várias repúblicas se declararam independentes.
Em dezembro de 1991, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram o Acordo de Bela-Veza, decretando o fim da União Soviética. No dia 25 de dezembro, Gorbachev fez um discurso à nação. Deixe meu cargo por convicção. O país não existe mais, o sistema está em colapso. Devemos reconhecer essa realidade. Naquela mesma noite, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi baixada do Kremlin. No lugar, subiu a bandeira tricolor russa. Era o fim de um império de 70 anos. Curiosidade: a última decisão oficial da União Soviética foi pagar a conta de luz de Kremlin antes da bandeira ser trocada. No Ocidente, o colapso soviético foi visto como uma vitória histórica. O presidente George H.W. Bush declarou em 1991: "Estamos diante de uma nova ordem mundial, baseada na democracia e na liberdade." Intelectuais como Francis Fukuyama chegaram a escrever que aquilo era o fim da história, a vitória definitiva do capitalismo liberal. Mas para os ex-soviéticos, a realidade foi trágica. A Rússia entrou em colapso econômico. O PIB caiu quase 40%. A inflação explodiu e o desemprego disparou. As privatizações foram feitas de forma caótica, criando uma nova elite de oligarcas, enquanto milhões de pessoas empobreceram. Desculpa, gente. A expectativa de vida caiu. A mortalidade masculina chegou a níveis alarmantes, comparáveis ao de países em guerra. Enquanto isso, os Estados Unidos consolidaram sua posição como única superpotência. A OTAN começou a se expandir para o leste europeu. Mas as promessas de paz não se cumpriram. Vieram as guerras na Gente, perdão, é um país meio difícil de falar. Ex-Iugoslávia. Os atentados de 11 de setembro, a ascensão da China e a volta de uma Rússia nacionalista com Vladimir Putin. Ou seja, a nova ordem mundial não foi um período de estabilidade, mas sim o começo de novas tensões globais. Bia, olhando para essa trajetória, dá para dizer que o fim da URSS foi ao mesmo tempo um alívio e uma tragédia. Sim, foi o fim de uma ditadura e de uma guerra nuclear iminente, mas também foi o início de uma nova era de incertezas. E você, ouvinte, acha que a queda da União Soviética trouxe mais benefícios ou mais problemas para o mundo? Esse foi o Pod História. Esperamos que essa longa viagem pela crise soviética tenha ajudado a você a entender melhor esse ponto de virada da história. Até a próxima! E lembre-se, precisamos lembrar o passado para conseguirmos entender o presente. Tchau! Olá, ouvintes do nosso Pod História. Eu sou a Bia e hoje a gente vamos embarcar... Eu sou a Mari. Nosso episódio especial de hoje é longo, sem cortes e com todos os detalhes para você entender não só como a URSS... Não é possível. Como a URSS... Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды.